Olá pessoal, tudo bom? Felipe Almeida aqui. Hoje a gente vai discutir sobre os preceitos, os princípios que supostamente guiam o comer intuitivo, tá? Vou trazer os 10 princípios que as autoras que trouxeram essa ideia de comer intuitivo para o Brasil, elas mostram em seu site, e eu vou mostrar que isso não necessariamente deve ser usado como regra. Na verdade, boa parte aqui está errado ou é exceção à regra, tá? Então vamos lá, começando avaliando quais são esses 10 princípios. Rejeitar a mentalidade da dieta. Para comer de forma intuitiva, você precisa rejeitar as dietas, não apenas não fazê-las, mas também abandonar a mentalidade da dieta, que é decidir sobre o que, quando e quanto comer por regras externas. Só você deve ser o especialista no seu corpo. O discurso é bonito, mas falta algo objetivo. Como que eu faço isso? Como que eu vou ser especialista no meu corpo? Como que eu vou saber regular isso daí? Ainda mais se eu tenho mecanismos de fome e saciedade alterados. Como que eu vou saber regular frente ao ambiente obesogênico o meu comportamento alimentar? Como que eu vou controlar ali uma emoção, um pensamento que eu busco diminuir ou me confortar com a alimentação? Será que eu devo deixar para mim toda essa regra de eu ser especialista no meu corpo? Ou será que de repente eu ter algumas regras e falar, olha, aqui geralmente é uma semana de estresse, essa semana eu tenho um período pré-menstrual, eu tenho mais fome. Será que se eu não fizer um horário, ficar mais atento com isso, tomar meu café da tarde sempre para não chegar no jantar e extrapolar, será que isso não vai me ajudar? São regras e podem me ajudar, né? Então, na verdade, algumas dessas iniciativas aqui que eles trazem podem ser contraprudentes. Honrar a fome. Nossas sensações internas devem nos guiar, né? E atender a fome é fundamental para comer uma quantidade e qualidade que satisfaçam as necessidades do nosso corpo. A fome não tem a ver com qualidade alimentar, tá? E às vezes nem com quantidade, né? Quando a gente pensa na fome, na regulação fisiológica de fome e saciedade, eu tenho que pensar no quê? Eu tenho que pensar no quão bem refinados estão meus mecanismos, né? Quão bem eu consigo controlar minha fome e me perceber saciado. Eu tenho que pensar quão bem eu consigo ter noção do meu autocontrole frente ao ambiente obesogênico. E nem sempre é apenas quantidade, tá? Então, não é só a gramagem, o total de alimentos. Uma refeição com mais carboidrato refinado, uma refeição com menos proteína, uma refeição com menos fibra, vai ter uma capacidade sacetógena, né, do que uma refeição com mais carboidrato integral, com mais fibra, com mais proteína, com mais volume, de repente. Uma refeição menos qualitativa, mais palatável, no sentido de doces, sobremesas, enfim, alimentos ricos em sódio, né? Uma refeição menos qualitativa vai ser o quê? Mais palatável, consequentemente vai dificultar esse meu controle. Então, eu não vou ter tão bem a sinalização da fome. Então, eu tenho a minha regulação interna e a comunicação com o ambiente, regulação externa. Fazer as pazes com a comida. Todas as comidas devem ser equivalentes emocionalmente. É preciso abandonar a lista de permitidos e proibidos para não entrar em ciclos de restrição e exagero. É importante sim ter uma visão flexível da dieta, né? Nem sempre uma visão flexível a gente vai ter flexibilidade a todo custo. Depende muito da dietoterapia, da necessidade do paciente. Só que querer que todas as comidas sejam equivalentes emocionalmente não faz muito sentido. Nunca que uma comida que eu trago um conforto com ela, através do meu passado, vou falar que toda manhã minha mãe deixava um pãozinho francês ali para mim pronto, né? Isso me traz uma memória, me traz uma lembrança. Nunca que vai ser igual uma farofa jogada no arroz seco. Não vai ser igual emocionalmente, né? Nunca que um vinho que eu associo, por exemplo, a um momento romântico com a minha esposa, com o meu marido, namorado, namorada, né? Vai ser o mesmo equivalente emocional que uma cerveja que eu tomo num boteco, vendo o jogo de futebol domingo à tarde. Então as comidas, as bebidas, enfim, não vão ser equivalentes emocionais, porque a gente tem uma história quanto a isso, tá? Os pensamentos de culpa e julgamento não ajudam a comer de forma mais saudável, podem gerar reações do tipo tudo ou nada. A estação da polícia alimentar normalmente está em nossas mentes. Como você tem se tratado quanto às suas escolhas alimentares?
É preciso aprender a se tratar com bondade, permissão e esperança. A culpa pelo exagero, ela pode ser tanto um sinal de que realmente houve um exagero e que você pretende controlar isso nas próximas vezes, né? Ou um sinal de um transtorno, de uma visão ali inadequada, né? Uma visão onde a pessoa nem comeu tanto assim, pensando em aspectos qualitativos e quantitativos, mas ainda assim ela vê aquilo como inadequado, né? Então, a ideia não é não se sentir culpado, é o que essa culpa representa. Realmente houve um exagero e podemos controlar numa próxima, podemos escolher ali estratégias melhores, né? Ou não houve um exagero, mesmo assim o paciente está se sentindo culpado. É isso que tem que pensar, né? Para justamente não cair nesse pensamento do nada, tá? Essa permissividade excessiva é problemática. Ainda mais se eu estou num ambiente muito obesogênico, não tenho ferramentas para lidar com isso e começo ali a desregular meus sinais de fome e saciedade no hipotálamo e meus sinais hedônicos, né, de vontade, de busca, de prazer, ali nas áreas do núcleo accumbens e do córtex pré-frontal, que são outras áreas ali no meu cérebro, tá? Sentir saciedade. Da mesma forma que você deve honrar a fome, é preciso aprender a sentir saciedade e respeitá-la. É fundamental comer com atenção e prestar atenção aos sinais do corpo. Comer com atenção é fundamental mesmo, né? Até para você ter um aspecto mais sensorial do alimento, por exemplo, tá? Não comer mexendo no celular, não comer vendo TV, sempre prestar atenção naquilo. Só que nem sempre a gente vai conseguir a nossa fome. Se eu tenho uma dieta onde o paciente busca ganhar peso, ganhar massa muscular e tem uma dificuldade, tem uma inapetência, de repente está fazendo um tratamento, né? Uma quimioterapia, ou de repente é uma criança que tem dificuldade no consumo alimentar, né? Algum trauma. Eu vou escolher estratégias que eu consiga dar mais calorias, né? Mas que ainda assim essa pessoa vai ter que comer um pouquinho ali além do sinal da fome, né? Claro, de uma maneira que ela consiga, né? E não seja ali problemática para ela, tá? Mesma coisa em atletas que vão ganhar peso e por aí vai, ok? Outra coisa, pacientes que emagrecem muito. É visto hoje na literatura que quando você emagrece, né? Você fica com mais fome e mais vontade, tá? É visto que mesmo que depois de 2 anos que o paciente emagreceu, essa fome permanece, ele mantendo o peso. E se ele vai seguindo o sinal de fome dele, de busca mesmo, o sinal hedônico e homeostático, né, tanto de busca de prazer como de fome ali fisiológica, ele reganha peso. Então são pacientes que vão ter que ter um controle mais fino ali quanto a essa fome, que vai incomodar eles. Então não é sempre respeitar isso, tá? É saber que nesse caso, para manter um peso mais saudável, não estou falando que tem que ser o peso ideal pelo IMC, mas um peso ali mais saudável, né? Quanto a riscos cardiometabólicos, por exemplo, ele vai sentir um pouco mais de fome sim. Descobrir o fator satisfação, respeitar fome e saciedade, mas também é muito importante comer o que satisfaz. Parece fundamental comer o que você tem vontade e por isso fazer as pazes com a comida é tão importante. Mais ou menos. Porque se essa minha vontade é exagerada, eu posso criar condicionamentos. Eu estou com uma vontade de comer um docinho toda noite. E eu me condiciono. Toda noite tem que ter um docinho. Eu estou com uma vontade de tomar um refrigerante toda noite antes de dormir. Eu me condiciono. Toda noite tem que ter refrigerante. Dependendo da quantidade, né, e de quem eu sou, de como é que está, meus mecanismos ali, né, tanto bioquímicos regulados ali, a glicemia, colesterol, né, e por aí vai, quanto meus mecanismos de fome e saciedade, isso pode prejudicar, né? Então é apenas seguir nossas vontades. Em todas as coisas da vida a gente também vai ter algumas regras, né? No trabalho você não segue suas vontades, né? Nas relações com as pessoas tu não segue suas vontades. No autocuidado, na higiene, você também não deveria seguir ali só sua vontade, caso sua vontade seja não tomar banho por 4 dias, né? Escovar os dentes por 3 dias, né? Tem que ter um autocuidado, tá? Muitas vezes você chega em casa, sua vontade é cair e dormir, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai se higienizar, você vai de repente cuidar do seu filho mais jovem, de um bebê, né? Então, o que vale para a vida vale também para o comportamento alimentar. Lidar com as suas emoções com gentileza. Somos influenciados pelas emoções e a nossa maneira de comer, mas é preciso encontrar, experimentar, usar maneiras de se alimentar, distrair, resolver questões sem usar a comida. Perfeito. Comer emocional é quando a comida é usada para regular emoções. Isso aí, né, é bem arbitrário pela autora, tá? A gente não tem essa definição científica, né? Tanto que todo comer envolve alguma emoção, ok?
Então, todo comer vai envolver isso, né? Ela busca lhe dar esse sentido quanto a estou comendo para satisfazer uma ansiedade, um estresse, né? Uma tristeza. Mas mesmo que eu esteja apenas comendo ali num ambiente comum, sem essas emoções ali tão afloradas, né? Eu ainda tenho emoções relativas ao ato de comer, tá? Então, esse comer emocional é um termo que não tem uma validade científica grande assim, tá? Respeitar o seu corpo é muito difícil comer de forma intuitiva quando não se tem respeito pelo próprio corpo. Mesmo quando há insatisfação e desejo de mudar, é preciso avaliar metas realistas e respeitar o corpo independente do seu tamanho e peso, como morar no nosso ser instrumento de vida. Ficou meio vago o que é respeitar o corpo, né? Então é difícil contrapor isso até porque não está bem objetivo. Mas a grande questão aqui é que temos que ter sim metas realistas, né? Não apenas buscar o IMC ideal, mas metas realistas quanto ao emagrecimento, a melhora de qualidade de vida e a manutenção destes. Movimentar-se sentindo a diferença. Movimentar-se deve ser guiado pelas sensações que temos ao fazê-lo, e não para queimar calorias, emagrecer e enrijecer. Tudo mais são consequências. Da mesma forma que comer, colocar o corpo em movimento pode ser também intuitivo. Quando deixamos nossas sensações e corpo nos guiarem pelo que nos dá mais prazer, pelo que nos faz bem. Nem sempre exercício é prazer, né? Um HIIT pode não ser prazeroso para muita gente. Pelo menos durante o exercício, né? Após pode trazer prazer. Eu consegui concluir, eu fui muito bem, né? Então não. Se você está falando de uma pessoa que está habituada ao comportamento sedentário, ela não vai ter prazer em se movimentar, em fazer exercício. Independente do exercício, né? Esteira, musculação, crossfit, natação, né? Ela está muito habituada ao comportamento sedentário. Ela pode ter um pouquinho de prazer em determinado exercício, mas talvez ela tenha mais prazer no comportamento sedentário, né? Não estou falando que todo exercício tem que ser incômodo, mas o que eu estou falando aqui é que você buscar apenas se movimentar por prazer, você vai reforçar um comportamento que pode ser inadequado, que pode ser sedentário. Então, na verdade, quando você se exercita, você quebra essa homeostase da movimentação, gerando novas adaptações para o seu corpo e, consequentemente, novos hábitos. Honrar sua saúde com uma nutrição gentil. O comer intuitivo não desconsidera nenhuma das recomendações nutricionais sobre diretrizes, mas defende uma nutrição gentil. O que é nutrição gentil? Não ficou muito claro, né? Quando se abandona as dietas, se honra a fome, se percebe a saciedade e a satisfação encontrada. Quando se faz as pazes com a comida, a consequência, né, será uma. Olha só. O que é nutrição gentil? É empatia? É um escutar ativo? Porque, teoricamente, todo profissional de saúde tem que ter isso. Não o profissional da nutrição, entre aspas, comportamental. Certo? Ah, mas muitas nutricionistas não têm. Eu concordo. Mas não significa que ter classifica ele como nutricionista comportamental. Quem não tem, na verdade, né, não está seguindo os preceitos básicos de cuidado do paciente, tá? Então você não pode pegar um preceito básico e classificá-lo como uma nutrição que você enxerga como comportamental, porque isso é um cuidado básico, independente se é nutricionista, se é enfermeiro, se é médico, se é fisioterapeuta, tá? E aí ela fala aqui de fome e saciedade. O próximo slide vai ficar claro como que isso está errado em diversas condições. Aqui eu tenho meu tecido adiposo, ele secreta a leptina, que dá saciedade, tá? Então a leptina, ela estimula vias que inibem a fome, a food intake e ingestão alimentar, que são ali, né, no nosso hipotálamo, né? Então, ó, hipotálamo ventromedial, né, núcleo arqueado, tá? A insulina também. A insulina, ela inibe as vias NP-GRP, né, que aumentam a fome. Tá? Então ela inibe essa via, né? Tracinho vermelho inibiu essa via, tá? Junto com a leptina, ó, tracinho vermelho inibiu essa via. A insulina também aumenta a saciedade, não está aqui, mas a insulina também estimula essa via Pont-Picard para aumentar a saciedade, tá? A grelina aumenta a fome. A grelina estimula NPY-GRP, que são neurônios hipotalâmicos ali na parte, né, paraventricular, por exemplo, né? E aí você vai ter então mais fome, tá? A grelina também estimula o comportamento hedônico, a busca alimentar, secretando dopamina nas áreas de recompensa. A colecistoquinina também influencia na saciedade, né? Outros peptídeos, né, produzidos ali no intestino, como a GLP-1, GIP, estimulam a saciedade. Então a gente tem uma regulação fina de fome e saciedade que é intrínseca ali, né, no nosso corpo. Qual que é o problema? Se isso funcionasse tão bem, frente ao ambiente obesogênico, as pessoas não estariam ficando com obesidade. Então isso aqui não funciona tão bem. Primeiro porque nem sempre a gente vai comer por fome, né? E aí você fala para mim, tá, mas o comer intuitivo diz para comer com fome. Se não comer com fome, né? Você não está seguindo o comer intuitivo.
Só que muitas vezes para as pessoas isso confunde muito. Quando eu tenho questões sensoriais, que eu vejo uma comida já gostosa, eu estou saciado, eu também posso secretar grelina. O cheiro, também posso fazer essa secreção e disparo dopaminérgico para maior vontade. E eu posso confundir isso com fome. Eu até estou saciado, mas estou com bastante vontade. E ali a autora até fala para respeitar suas vontades. E agora? Né? Eu estou saciado, mas eu estou com vontade. Quebrou. Né? Morreu o argumento dela assim que nasceu. Porque ela fala para você respeitar sua fome e saciedade, mas respeitar sua vontade. Só que as duas coisas podem estar contrastantes. Quando eu começo a ganhar mais gordura, eu fico resistente à leptina e resistente à insulina. Principalmente aquela gordura mais visceral. Meus mecanismos de fome e saciedade, eles se deturpam, eles se alteram. Consequentemente, o que acontece? Eu vou ter uma dificuldade de regular o meu consumo alimentar frente àquilo que é a manutenção do meu peso e até emagrecimento. Tá? Mesmo que eu busque uma dieta ali mais cetógena, com mais proteína, com mais volume alimentar, com menos calorias por gramagem, a longo prazo isso vai ficando difícil. Por mais que eu restaure essa acessibilidade à insulina e à leptina quando eu emagreço, vamos falar que eu engordei na infância, né? E durante toda a minha vida eu tive essa resistência à leptina e à insulina. E aí, aos 40 anos eu consegui emagrecer. Só que meu corpo está regulado para cima, né? É o que a gente chama de set point ou settling point da obesidade, tá? Então foi regulado ali pelo meu hipotálamo o que seria o meu peso ali, né, ideal para o meu corpo, e está lá em cima. É um peso arriscado, pensando em saúde cardiometabólica. E aí eu emagreço, mas a regulação está lá em cima. Agora eu tenho muito mais fome e menos saciedade do que antes. Então, se eu for seguir os meus sinais, eu vou acabar consumindo mais. Se eu for seguir minha vontade também. Porque quando eu emagreço, a minha vontade de alimentos mais palatáveis também pode aumentar, a depender da minha relação com o ambiente. Perfeito? Então, esse comer intuitivo, né, ele traz várias regras que não condizem com a realidade. Essa é uma grande questão. E mais do que isso, ele não tem evidência científica de ser útil, né, no emagrecimento e no controle de doenças cardiometabólicas, nem no controle de transtornos alimentares. Ele não tem evidência disso, porque as evidências que se tem sobre isso são evidências fracas, evidências onde os autores já entram defendendo como intuitivo a todo custo, evidências de marcadores que não demonstram ali remissão das doenças, né? Então, a pessoa fala, estou comendo intuitivo e estou mais feliz com a comida, mas ela está infeliz com o corpo, infeliz com o comportamento, infeliz com resultados no geral, e com pior de qualidade de vida. Então, o que aconteceu? No geral, foi pior. Tá bom? Então é isso, gente. Só para contrapor aqui essas ideias, né, de comer intuitivo. Isso não tem evidência científica de alto nível, então muito cuidado com esses discursos. Eu sei que a gente lendo parece bonito, parece legal, parece interessante, né? Mas na hora que a gente vai avaliar de uma maneira mais criteriosa, infelizmente não funciona assim, né? Porque, obviamente, nós temos diversos controles homeostáticos e hedônicos no nosso organismo. Perfeito? Muito obrigado, até a próxima.